Bem-vindos, eu sou o Dr. Nelson Liboni. Hoje iremos entrevistar a doutora Mariana Palladini, médica responsável do Centro Paulista de Dor. Por que nós estamos fazendo a entrevista com a doutora Mariana? Porque, infelizmente, qualquer cirurgia vai refletir em dor, né? E muitas pessoas acabam tendo medo de como enfrentar uma cirurgia e como ela vai lidar com a dor pós-operatória. Então, ela é uma grande especialista aqui no Brasil e vai dar maiores informações para nós sobre quais são os tratamentos, como é que a gente evita esse tipo de dor e quais são as modernidades a respeito do assunto. Obrigado por você ter vindo na nossa entrevista, do seu tempo tão ocupado. Não, eu que fico muito lisonjeada pelo convite, porque conversar com uma pessoa tão experiente como você me deixa lisonjeada, principalmente porque a gente sabe que eu sei, já trabalhei perto de você e sei que você se preocupa com a dor pós-operatória e com o bem-estar do paciente, que a cirurgia transcorra da forma mais correta, né? E é isso que a gente busca dos cirurgiões. Perfeito. A doutora Mariana, ela é responsável por um grupo de dor, né? Por que eu preciso ter um grupo de dor num hospital ou num consultório para tratar? Tem dores que são intratáveis? Por que eu preciso ter especialmente esse tipo de grupo especializado? A dor já se tornou o quinto sinal vital. Quando você chega no pronto-socorro, se vê os sinais vitais do paciente, pressão, frequência cardíaca, saturação, que é ver o todo do paciente. E a dor é o quinto sinal vital, que significa que não tem mais porquê em 2019 você operar e sentir dor no pós-operatório. Além disso, a dor aguda do pós-operatório, ela pode se tornar uma dor pós-operatória persistente ou até uma dor crônica, porque você tem uma maior estimulação do sistema nervoso central e ela vai cronificar. Então, hoje em dia, além de dar conforto para o paciente, é muito importante tratar a dor no pós-operatório. E se sabe que a dor do pós-operatório, quando bem tratada, o paciente tem alta hospitalar mais precoce. Antigamente se achava que se usasse opioides, como o pessoal tem medo da morfina, hoje em dia a gente sabe que se a gente der o analgésico correto, esse paciente vai ter uma alta mais precoce do hospital. Menos traumático. Bem menos traumática, com certeza. Com certeza. Ninguém gosta de sofrer, Não. né? E doutora Mariana, o que causa dor na cirurgia? A cirurgia, na verdade, ela é um estímulo no qual você tem lesões de várias fibras, inclusive de fibras nervosas, né? Não tem como o cirurgião chegar no local onde ele tem que resolver o problema sem lesar fibras nervosas. E isso acaba gerando dor, porque você está traumatizando um organismo que estaria intacto, né? Isso sempre vai levar à dor, que pode ser tratada antes e o paciente não perceber essa dor. Perfeito. Qual que é o sinal de alarde, por exemplo, que a dor não está normal? Quer dizer, está acima do que é esperado. Como é que a gente, como médico, cirurgião ou como paciente, o que a gente tem que prestar atenção para falar, isso não está legal? Essa é uma das maiores brigas com os grupos de dor e os cirurgiões, porque a grande verdade é que se acha que a dor é importante para ver que tem alguma coisa errada na cirurgia. Isso não é uma verdade, né? Cada um tem um limite de dor, um limiar de dor que se fala. O que significa que vai depender do paciente eu saber o quanto eu tenho que dar de medicamento ou não para ele para tratar a dor pós-operatória. Só que muitos pacientes, se tem alguma coisa errada, aquele medicamento básico que você sugere que é suficiente para aquele paciente, se ele começar a usar um consumo muito alto de analgésico, significa que tem alguma coisa errada, ele tem que procurar o pronto-socorro. Mas existem outras formas, por exemplo, às vezes a ferida cirúrgica pode estar vermelhinha e ter alguma coisa errada, febre. Então, não precisa passar por uma dor intensa para ver que tem alguma coisa errada. Existem sinais clínicos, do tipo, numa cirurgia digestiva, se você vê que o abdômen está mais distendido, tem alguma coisa errada. Então, não precisa ser a dor o sinal preponderante para dizer que tem alguma coisa errada. Tem outras coisas associadas. Tem outras coisas associadas. Tá. Tem gente que é mais sensível, por exemplo, eu tenho uma resistência à dor violenta, né? Não sei o que acontece comigo. Isso não é muito bom. Mas então, tem gente que é mais sensível, Sim. Qualquer coisa sente dor violentíssima e outras tem menos dor? Com certeza. Os pacientes de dor crônica, a priori, eles
tem uma tendência maior a sentir uma dor mais intensa, né? Por que isso? Porque o sistema nervoso central dele já está sensibilizado para a dor. Então, se você pegar um paciente no consultório, por exemplo, que refere que teve uma cirurgia anterior com uma dor muito intensa no pós-operatório, faça uma prescrição mais bem feita para ele ou já chame o grupo de dor, porque ele vai ter mais dor, o limiar de dor dele é baixo. Além disso, se você tem uma paciente com dor crônica, por exemplo, um paciente enxaquecoso, fibromiálgico, esse paciente vai ter mais dor, provavelmente vai ter mais dor no pós-operatório, porque o sistema nervoso central dele já está sensibilizado à dor. Então, um estímulo menor já vai desencadear uma dor maior. Então, por exemplo, se eu estou no meu pré-operatório, como a gente fez a entrevista até com o Marcelo, que é nosso colega anestesista também, sim, e a gente falou que a visita pré-operatória e até a visita pré-cirúrgica no consultório é importante para a gente ter essa ideia. Quer dizer, se eu já sei que eu tenho um paciente com fibromialgia ou sensibilidade maior, eu já tenho que ficar esperto até na otimização dos remédios com ou certeza. até te chamar para você tratar uma dor pós-operatória. Sim. Que às vezes não é de complicação, mas sim de aumento de sensibilidade. Por exemplo, uma cirurgia mais tranquila que você faz rotineiramente, uma colecistectomia, né? Você sabe o quanto você vai usar mais ou menos, que é normal, que a grande maioria da população usa. Se esse paciente fala que tem fibro, por exemplo, fibromialgia, você tem que já começar com mais medicamentos de maior potência para poder tratar a dor do pós-operatório desse paciente. Entendi. E por exemplo, toda cirurgia, por exemplo, necessita medicação para dor? Porque a gente tem um grau de escala, né? Analgésicos, anti-inflamatórios, opioides, assim por diante, a gente sempre fez isso, né? Mas toda a cirurgia que eu faço, eu preciso dar remédio para dor? Sim. Todos? A princípio, todos, para qualquer tipo de cirurgia. O que se pode fazer é que, se for uma cirurgia com menor estímulo álgico, uma cirurgia mais tranquila, por exemplo, as cirurgias laparoscópicas têm um menor estímulo álgico do que as cirurgias abertas, que convencionais. Rompe menos fibras, porque machuca rompe menos. menos fibra, machuca menos. Cirurgias, por exemplo, do tipo hérnia, que se coloca a tela pode ser, dependendo da técnica utilizada, já tem trabalhos científicos internacionais mostrando que isso pode gerar mais dor, até pelo próprio momento da ancoragem da tela. Então, quando você sabe do estímulo álgico, é ideal que você já dê medicamento para o paciente. E se a cirurgia for pequena, você deixa um medicamento de horário analgésico simples, anti-inflamatório e um opioide se necessário. Uma carta na manga sempre tem que estar ali para, se o paciente vier a ter dor, você ter o que dar para ele. Perfeito. Existe alguma, como nós estamos falando, porque assim, existem dores piores para cirurgias de coluna, neurológicas e assim por diante. Como nós estamos falando do aparelho digestivo, você acha que existe alguma área do aparelho digestivo que possa doer mais? Lógico que tem os casos oncológicos, Sim. né? E que o médico deve otimizar. Sim. Essa dor? Uma das piores no aparelho digestivo são as orificiais, que são as ditas hemorroidas ou um tumor de reto. Essas são cirurgias mais doloridas, principalmente, e é o que o paciente mais tem medo. E é o que os médicos, os cirurgiões antigamente não medicavam tão bem, não davam uma analgesia tão boa, porque se pensava que se você fizesse um analgésico potente, o paciente não ia evacuar tão rápido e não teria alta hospitalar. Hoje em dia a gente já sabe que se a gente medicar bem, mesmo com os opioides, apesar dele diminuir a motilidade gastrointestinal, o paciente vai conseguir ir ao banheiro mais rápido, sem medo e sem dor. Perfeito. Então, antigamente era um nonsense, hoje em dia já é um consenso de que a gente deve medicar. São as que mais doem, são as orificiais. E nessas das orificiais, por exemplo, eu faço muito com sedação em local, algumas situações, mas se a gente faz RAC, faz peridural, não vai fazer muita diferença, porque eu vejo que até o resultado é normal. Mas eu acho que quando passa o efeito, que é 24 horas, que a dor é maior, né? Então, obrigatoriamente, independente do tipo de anestesia que foi feito, você tem que dar medicamento opioide. Você tem que dar, não só opioide, analgésico simples. Em relação anti-inflamatórios? Quais os medicamentos, né? Os analgésicos simples são dipirona, Tilenol. Os anti-inflamatórios são os que mais me preocupam. No meu consultório de dor crônica, dor aguda e dor crônica, eu quase nunca trabalho com anti-inflamatório, porque o anti-inflamatório dado a longo prazo, ele gera lesão renal, lesão gástrica, a gente já sabe disso.
Existem uns mais específicos, que são os inibidores da COX-2, são mais bem-vindos, mas mesmo assim, você tem que usar por um tempo determinado. O anti-inflamatório não é para ser usado por 10, 15, 20 dias. Os opioides não, esses você pode usar por um tempo prolongado até em pacientes crônicos. E duas perguntas, então essa história de vou dar opioide, eu vou ficar dependente, não tem esse risco mais? Veja, se você tem dor, você tem os receptores abertos e prontos para receber o medicamento. A gente está num momento, acho ótima essa pergunta, porque a gente está num momento bem delicado. A gente está num momento onde nos Estados Unidos a gente está tendo uma crise de opioides enorme. E no último Congresso Internacional de Dor, em setembro, da Sociedade Internacional em Boston, eu estava num board onde a gente estava justamente discutindo sobre isso, onde a gente ouviu vários especialistas de diversos locais do mundo dizendo que nos Estados Unidos se usa muito opioide, mas na América do Sul, África, mesmo vários países da Europa, na Ásia, se usa muito pouco opioide. A gente tem uma opioidofobia aqui, né? Se eu falar para você que eu vou te medicar com morfina, a sensação é de que você já está... Vou morrer, estou com câncer, vou morrer. Não, não é nada disso. Aí eu vou ficar viciado. Se for medicado por um médico especializado, que sabe, que conhece bem o medicamento, daí os anestesistas especialistas em dor, que são excelentes para isso, né, que é a minha especialidade, eu sei o quanto que eu tenho que dar para o paciente, sempre deixo um resgate, e eu sei como retirar esse opioide sem gerar uma crise de abstinência. Então, o importante é você ter o paciente na mão, você trabalhar com consciência em relação ao opioide, não ter medo de usá-lo e nem tampouco usá-lo a mais. Entendi. Quer dizer, é o conforto do paciente. Sim, sempre o conforto. O paciente perdeu medo de fazer um procedimento que ele tem que fazer porque existe medicamentos e existe como tratá-lo. E também você, hoje em dia, você é um cirurgião experiente e que tem esse bom senso de medicar o paciente no pós-operatório. Tem alguns cirurgiões que ainda têm receio, não sabem medicar. Se não sabe, ok, chama o grupo de dor, medica, veja. Né? E assim, existe, por exemplo, a gente está falando de opioides, existe algum, eu acho que assim, até a gente falou bastante nisso. É importante falar todos os remédios que eu faço uso, porque eles podem interagir com esses opioides. Isso é importante. Sim, é muito importante você saber a relação de todos os medicamentos que o paciente usa previamente, inclusive para anestesia, né, que o Marcelo deve ter comentado sobre isso. A gente desconhece, por exemplo, existem fitoterápicos, ginkgo biloba, alho, cava-cava, alteram a coagulação, por exemplo. Né? E a gente, às vezes o paciente fala, toma vitamina E, por exemplo. Toma um negocinho, eu tomo algo fitoterápico e a gente não leva em consideração. Tem que se levar muito em consideração. Inclusive para medicar no pós. Existem muitas pessoas hoje em dia tomando alguns remédios para emagrecer, compostos, que tem naltrexona. A naltrexona é o antagonista do opioide. Então, ele chega no meu consultório e fala, estou tomando um remedinho para emagrecer que meu médico deu. É uma bobeirinha, uma formulinha. Mas é uma quantidade pequenininha. Quando eu pego, poxa vida, vai ter que parar isso para eu poder tratar, senão não tem como, né? Perfeito. E outra coisa, escopolamina. Para que serve, então? Porque nós falamos dos opioides, analgésico, anti-inflamatório e o velho bom escopolamina. Para que serve? As mulheres usam muito para cólica, para diarreia. Isso serve para alguma coisa do aparelho digestivo? A gente usa isso ainda? Veja, na verdade, tudo depende do tipo de dor. A escopolamina é um antiespasmódico, ele diminui a contração da víscera, né? O que significa que, se for uma dor incólica de órgãos do tipo órgão oco, ela é bem utilizada e ela funciona, do tipo útero, né? Entre outros. Mas se a dor for uma dor intensa de pós-operatório, só a escopolamina não vai resolver o problema. E você tem que associar junto analgésicos simples e opioides e anti-inflamatórios. Bom, doutora Mariana, eu queria agradecer a sua presença. Se bobear, a gente vai ficar conversando aqui hoje a tarde inteira. Certeza. É uma delícia, você conhece muito o assunto. E eu acho que isso talvez vai ajudar muita gente a entender que você tem ferramentas e mecanismos e tem grupos especializados, principalmente para as pessoas que estão começando a carreira, entender que existe um grupo de dor e que o doente tem que ser
confortado, em nenhum momento ele deve passar por dores exageradas, porque nós temos medicações para isso, visitas hospitalares, visitas em consultórios. Sim. E pode ser feito com grande tranquilidade. Então eu queria te agradecer a tua visita mais uma vez, aí do teu tempo tão ocupado, viu? Obrigado, viu? Obrigada. Se você gostou dessa entrevista, clique no botão abaixo. Em breve teremos outras novidades.